estudar para conquistar a aprovação em medicina pela VUNESP neste ano de 2021? É uma dúvida recorrente, muitos alunos estão me mandando mensagem, perguntando, pedindo dicas, os infográficos. Débora, quais são os conteúdos? Como que eu começo a estudar para ser aprovado esse ano? Alguns até falam mais, como que eu começo a estudar do zero? Então esse vídeo aqui é para te ajudar a organizar o seu cronograma, para te ajudar a pensar em como você tem que começar, quais são os passos que você tem que tomar antes de iniciar efetivamente o estudo para conquistar a sua aprovação esse ano, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho então sobre isso. Antes da gente pensar em pegar um livro de matemática, física, química, geografia ou qualquer outra matéria, eu preciso saber em que ponto eu estou. Ok? Eu não acredito que tenha alguém aí no ponto zero. Acho que ninguém começa do zero absoluto, né? Mesmo as pessoas que estão bastante tempo sem estudar conteúdo do ensino médio, algum conteúdo de vida, de experiência ou de coisa que você já viu e ainda está guardado aí, você tem. Só precisa recordar algumas coisas. Mas tem alunos que estão aí a todo vapor, tem uns que estão um tempo sem estudar. Onde é que nós estamos? E aí a gente tem 5 perfis de candidatos. E eu vou falar aqui sobre os 5 perfis e eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Qual é o seu? Beleza? Nós temos 5, eu acredito que nós temos 5, pode até ser que tenha mais. Se tiver algum outro que você tiver em outra classe, né, em outro grupo que eu não comentei aqui, deixe seu comentário também que eu vou querer saber. Beleza? Então eu falo dos 5 grupos. Quero que você deixe comentário onde você está, qual é o seu grupo. Por que eu vou falar dos 5 grupos? Porque dependendo de que ponto você está, é que nós vamos ter aí o ponto de partida, né? Para saber como você vai estudar. Então tudo depende de como você está e para onde você quer ir. E depois nós vamos ligar esse meio, esse caminho aqui, ele depende muito disso, onde eu estou e para onde eu vou. Certo? E Débora, como que eu vou identificar onde eu estou? Vamos com calma que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Olha só, quais são os perfis de candidatos, né, os que eu conheço, eu tenho mais contato, o que eu lembro agora. O primeiro candidato é aquele que está no ensino médio, acabou de finalizar o terceiro ano do ensino médio, ele não pensou em vestibular durante todo esse período. Ele queria vencer o ensino médio, passar os anos, né, ser aprovado aí durante o percurso do ensino médio. Não se preocupou com o vestibular, queria curtir e tudo bem também, cada um tem a sua fase. E agora ele vai iniciar os estudos. Para esse candidato, ele precisa de um tipo de cronograma, de um objetivo. E a gente vai falar de todos eles, tá? Então, olha só, é um aluno que se preocupou com as provas do ensino médio, talvez o colégio dele estava focado no vestibular, então teria que saber o quanto foi focado, para que vestibular foi. Então, o cronograma desse candidato é um. E também vai depender do quê? De onde ele vai querer chegar. Nós vamos falar daqui a pouco, beleza? Mas só sobre o candidato primeiro. Então, o nosso primeiro perfil aqui é um candidato que terminou o ensino médio focando exclusivamente em finalizar. E agora ele vai iniciar a jornada para o vestibular de medicina. Beleza? Esse é o nosso primeiro candidato. O segundo candidato é aquele aluno que quando entrou no ensino médio, ele já sabia que ele queria medicina. E ele estudou muito, aprendeu muita coisa de conceito, de conteúdo, ele focou nos vestibulares, ele estudou bastante. Você concorda comigo que esses dois candidatos, apesar deles estarem muito próximos com relação à idade, a estar no ensino médio, eles são muito diferentes? E o cronograma de estudo e como estudar e o que estudar para cada um também é diferente. E se o objetivo de cada um deles for diferente, aí sim o cronograma fica mais discrepante ainda. Beleza? Então, vai guardando aí. Nosso primeiro candidato é aquele que finalizou o ensino médio sem a preocupação do vestibular. O segundo candidato é aquele que já veio pensando no vestibular durante todo o ensino médio, chegou e ele está no terceiro ano. Então, ele quer passar direto do terceiro, entrou no terceiro esse ano e quer se preparar. Como que ele vai estudar? Nós vamos falar sobre isso também, só que é um cronograma diferente do primeiro, beleza? Nós temos aí o terceiro perfil de candidato. Qual que é o terceiro perfil? Aquele aluno que já está no cursinho há muito tempo. Então, há muito tempo que eu digo, gente, porque para mim 3, 4 anos é muito tempo, porque eu acredito que todo candidato consiga aprovação em um ano, certo? Esse é um outro perfil, que o cronograma de estudo é diferente desse candidato que está no terceiro ano, que está cursando o terceiro ano, ou que acabou de finalizar o terceiro ano sem nenhum tipo de preparação para o vestibular ou sem a preocupação do vestibular. São candidatos muito diferentes, vão começar em patamares diferentes, ok? Por isso que tudo isso faz diferença. Esse é o nosso terceiro. Qual
qual que é o nosso quarto candidato? O quarto candidato é aquele que já fez muito tempo de cursinho, 3, 4, 5, 6 anos de cursinho, não aguenta mais o cursinho, saiu e vai estar por conta. Então, já tem uma base, já não aguenta mais essa rotina, essa ideia do cursinho, das mesmas coisas, dos roteiros, e resolveu estudar sozinho. É outro perfil, é outro candidato, tem que pensar em outro cronograma para esse perfil de aluno. Beleza? E por último, né, pelo menos na minha percepção, o nosso quinto candidato aí são os alunos que terminaram o ensino médio, seguiram uma outra profissão, né, passou um tempo fora da escola, exercendo outra profissão e agora decidiu voltar, que quer fazer medicina, porque adormeceu aí, na verdade nunca adormeceu a vontade de fazer medicina, né? E quer retomar os estudos. Então nós temos esses 5 perfis, esses que finalizaram sem muita preocupação com o vestibular no ensino médio, esse que já está preocupado, mas também está no ensino médio, esse que está no cursinho já tem um tempo, esse que ficou no cursinho muito tempo e agora não está mais, e esses que passaram um período, né, finalizaram, foram fazer outra coisa e agora retomaram e querem fazer medicina. Gente, não é possível começar do zero e do mesmo ponto com todo mundo. Até é possível, mas não é viável. Por quê? Porque eles estão em parâmetros diferentes de conhecimento, de base. Então, é importante pensar em todas essas variantes antes de iniciar. Então, primeira coisa que eu vou pedir para você, coloca aqui, qual você está? Você é aluno do 3º ano, você já finalizou, você está no cursinho, você está voltando a estudar? Onde você está? Quero ver, deixa um comentário aqui. Ah, e mais uma coisa, gente. Se você acompanha o nosso canal, se você gosta do conteúdo, você gosta de estar aqui com a gente, gosta das informações que eu passo para você, curte o vídeo, se inscreve no canal, liga o sininho para toda vez que eu colocar um vídeo novo, você ter acesso, o YouTube vai te avisar. Beleza? Sem contar que quando você curte, quando você se inscreve, você me dá ânimo e mais vontade de vir aqui gravar conteúdo para você. Beleza? Então, vamos lá. Débora, beleza, já identifiquei qual é o meu perfil. Eu estou no cursinho, não, eu já não aguento mais cursinho, eu saí, eu estou retomando meus estudos agora, eu estou no 3º ano, sei lá, não importa qual é o seu ponto de partida, você precisa identificar de onde é que você vai partir. Beleza? A outra coisa extremamente importante para a gente decidir como estudar para passar, eu tenho que saber o seguinte, onde eu quero passar. Aí, gente, é outra coisa importante. Por quê? Porque de acordo com o meu objetivo, eu vou traçar um plano bem definido. Beleza? Débora, por que é importante saber onde eu quero passar? Porque se você quer passar em vestibular, que está no 1º semestre, a sua prova é daqui a poucos meses. Se você quer prestar vestibular, que só acontece no final do ano, tem um tempo maior, mas provavelmente são provas mais concorridas, então você tem que se preparar de uma forma diferente. Beleza? Você tem que saber se a sua faculdade tem vestibular 1 ou 2 vezes por ano. Você tem que saber se a sua prova é nível 1, 2 ou 3. Você precisa saber o grau de concorrência, então quantas eu preciso acertar, até que nível eu tenho que chegar para eu conseguir passar nessa faculdade que eu quero. Você precisa saber, a minha prova tem questões dissertativas ou só objetivas? Outra coisa que você precisa saber das questões, Débora, minha prova tem questões dissertativas. Tem dissertativa só de química e biologia, tem química, física e biologia, tem matemática, física, química, biologia, inglês. Quais são as matérias que têm questões dissertativas? Isso é extremamente importante. Então eu preciso saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Beleza? Esse percurso vai definir agora, mas isso são coisas que você precisa definir. Tudo bem? Tranquilo com relação a isso? Débora, onde eu consigo essas informações? Aqui no nosso canal tem algumas, no meu site tem também, níveis de dificuldade, tem um guia definitivo também que eu disponibilizei para vocês, quem não tem, na descrição você consegue receber esse guia também, onde tem grau de dificuldade, concorrência, número de vagas, se tem prova 1 ou 2 vezes por ano, tudo isso, gente, é importante, principalmente, tem prova dissertativa? Não tem. Por quê? Se tiver prova dissertativa, eu preciso me preparar para aquilo, né? Quais são as matérias que vão ter, como que eu vou estudar, como que eu vou aderir aí, como que eu vou adquirir essas habilidades que eu preciso adquirir para conseguir essa aprovação. Beleza? Deu para entender esses 2 pontos iniciais que são extremamente importantes?
Beleza, Débora, já sei onde eu estou, já sei onde eu quero. Eu tenho muito claro qual é a faculdade que eu quero passar. Agora sim a gente vai traçar um plano definido, claro e objetivo para aquilo que você quer. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você escolheu 4 faculdades, né? 4 vestibulares que você vai prestar. E você pode prestar muitos outros, tá? Tô pegando aqui 4 para a gente conseguir dar exemplo, ficar mais claro para você de como você vai estudar para conquistar essa aprovação. Tudo bem? Tudo que eu falo aqui, gente, é com relação à VUNESP, certo? Então vamos partir do princípio que eu peguei 2 faculdades níveis 1, né, dentro do meu critério, dentro do que eu escolhi, uma faculdade nível 2 e uma faculdade nível 3. Esses são os meus objetivos. Por que que é importante eu saber disso? Porque eu preciso saber qual é o perfil dessa faculdade. Dentro de cada faculdade, de cada perfil, existem algumas particularidades e algumas habilidades que eu preciso ter para fazer a prova. Por exemplo, vou pegar o exemplo aqui de uma faculdade nível 1, que acho que a maioria de vocês conhece. FAMEMA é uma faculdade nível 1. Então, ela só acontece uma vez por ano, ela tem um nível de dificuldade nível 1, a prova dissertativa dela é de Química e Biologia, ela tem aí uma característica muito própria com relação às questões. Então, para eu resolver a FAMEMA, eu tenho que desenvolver algumas habilidades. Ok? Então, para eu passar em medicina na FAMEMA, eu preciso ter algumas habilidades. E se eu não tiver, eu preciso desenvolver. Tudo bem? Vou pegar um exemplo de nível 2. Tem a Santa Casa, tem FAMERP, tem Unesp, você pode escolher, qualquer uma delas é nível 2. Para cada uma delas, existe o grau de dificuldade, as particularidades, até as características da prova dissertativa e eu preciso desenvolver algumas habilidades de prova de nível 2. Beleza? Que eu preciso desenvolver. Se eu não tiver, eu tenho que desenvolver. E a nível 3 é a mesma coisa. Vou pegar aqui Einstein, porque eu acho que todo mundo conhece, né? Prova do Einstein, nível 3. Eu também tenho as particularidades e tenho que desenvolver habilidades. E por que eu tô falando isso? Quando a gente fala de desenvolver habilidades, quando a gente fala de se preparar, eu estou falando de conteúdo. Então eu falo muito isso. Não adianta a gente estudar de forma muito genérica. Eu preciso ter um estudo orientado e focado no que eu quero. Por quê? Vamos supor que você quer fazer aí FAMEMA, Santa Casa e Einstein. Você quer prestar esses 3 vestibulares. Você precisa desenvolver habilidades distintas para cada uma delas. E como que você vai desenvolver essas habilidades? Resolvendo os exercícios que cobrem de você essas habilidades. Ok? Você resolvendo simulados que tem essas habilidades, você tem que colocar em prática essas habilidades, você tem que fazer desafios, listas, tem várias dinâmicas para você desenvolver essa habilidade que você precisa para cada uma. E precisa ser pontuado para você. Essa é uma característica que você precisa desenvolver para a FAMEMA. Por quê? Quando você chegar no vestibular da FAMEMA, você sabe daquilo. Tudo bem? Para cada faculdade aí da VUNESP, tem aí de 2 a 4 habilidades muito específicas que você precisa desenvolver. Então, nível 2 é muito característico, nível 3 muito característico, nível 1 também muito característico. Então, o que é importante para você? Saber quais são essas habilidades e desenvolvê-las. Por quê? Débora, eu tenho mais dificuldade na habilidade X. Então, a gente tem que fazer o quê? Resolver mais questões, trabalhar melhor isso para você conseguir desenvolver, se o seu objetivo é passar numa faculdade que exige isso de você. Beleza? E o porquê que é tão importante aí, eu falo muito dos feedbacks, né? É tão importante o feedback. Porque olha só, vamos supor que aí nós pegamos nosso exemplo, né, de FAMEMA, Santa Casa e Einstein. FAMEMA tem uma característica, Santa Casa tem outra e Einstein tem outra. E você tá aí estudando, sendo avaliada, treinando, fazendo, né, desenvolvendo suas habilidades. Vamos supor que tem uma habilidade na Santa Casa que é extremamente importante para Santa Casa e que você está tendo muita dificuldade de desenvolver. 2 coisas são importantes. Se realmente você quer, você precisa trabalhar mais questões, trabalhar melhor para que você desenvolva essa habilidade. Beleza? Segunda coisa importante, dentro da Santa Casa nós temos 4 habilidades fundamentais. Se tiver uma que não está tão boa, né? Tem uma que eu não estou muito legal, geralmente esse tipo de questão cobra isso e eu não tenho isso comigo, eu não consegui desenvolver. Gente, você precisa saber qual é. Por que você precisa saber qual é? Porque na hora da prova, você vai se deparar com aquilo e você não vai ficar gastando tempo e energia naquilo que você já sabe que não é a sua parte mais forte, que não é o seu ponto forte. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as outras coisas e vai deixar aquilo por último. Então, o
vestibular, ele é uma estratégia de resolução de prova. Você precisa saber o seguinte: quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para cada prova que eu vou fazer? Dessas habilidades que eu preciso, quantas eu já tenho, né? E se eu não tenho, quantas eu vou precisar desenvolver? Desenvolvi, consegui fixar, fiquei bom nisso? Beleza. Desenvolvi parte delas, mas não todas. Qual eu não tenho? Então isso, gente, é uma coisa extremamente importante. E isso a gente está falando só de estratégia, de técnica de estudo. A gente não falou ainda de conteúdo, nada disso. Certo? O conteúdo, os simulados, as listas, elas têm que vir de encontro para complementar esse seu planejamento. Então, olha só, por exemplo, uma característica muito específica de prova nível 2 é a parte interpretativa. Então você tem que conseguir pegar os pontos chaves da questão, conseguir pegar aí as âncoras para conseguir resolver mais rápido. Isso é uma característica que você precisa desenvolver para fazer uma prova nível 2. Beleza? Então, te dei uma já, hein? Então, olha só, se você não tem essa habilidade, você precisa desenvolver, ok? Como que eu vou desenvolver? Resolvendo questões que exijam de mim essa habilidade. Ah, Débora, mas aí se eu não tiver, você vai treinar, vamos pontuar quais são as âncoras, quais são os pontos, onde você consegue economizar tempo, onde estão ali as chaves da questão, aí você vai começar a treinar com questões que exijam isso de você. Depois de um tempo de tanto treinar, aquilo fica mais natural. Aí vem os desafios, onde exige isso de você, não de forma direta e objetiva, para ver se você realmente entendeu ou não. Vem os simulados cobrando esse tipo de característica para ver se você desenvolveu ele ou não. E durante o percurso, durante o tempo que você vai estudar e se preparar para o vestibular, isso tem que ser recorrente, ok? Então você precisa ter o quê? Todas essas habilidades das faculdades que você quer muito bem desenvolvidas. Se não todas, eu preciso saber qual não tenho bem desenvolvida para eu descartar na hora da minha prova. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu, Débora, professora Débora aqui, muito pessoal isso, eu particularmente não gosto de questões que tenham muito contexto, que tenham muito texto, muita leitura, eu não gosto. Então, eu não tenho o perfil de uma prova nível 2. Certo? O meu perfil está muito mais alinhado ao nível 1 e o nível 3, certo? Mas se o meu objetivo for passar numa prova como a Unesp, como a Santa Casa, como a FAMERP, como o Jundiaí, FAMECA, eu vou ter que desenvolver essa habilidade. Certo? Então, como que eu vou desenvolver? Eu vou saber quais são as habilidades, o que eu preciso, eu vou pontuar, colocar isso tudo na mesa e agora começar a treinar. E aí, gente, vem o ponto extremamente específico que eu falo com vocês, né? Muito importante. Por que eu preciso treinar os exercícios certos, corretos para mim, para o meu objetivo? Porque se eu estiver treinando questões que desenvolvem habilidades de outra faculdade, né, de outra banca, fica complicado para mim trabalhar depois essa daqui que eu quero passar. Então eu posso trabalhar outras questões, outras habilidades, outras bancas? Posso também, mas eu preciso ter claro o que é exatamente que eu tenho para cada uma. Então, olha só, nível 1 eu tenho isso, eu preciso dessas características. Nível 2 eu tenho isso, eu tenho essas características. Nível 3, onde é que eu estou? E é claro, sem sombra de dúvidas, você precisa medir isso. Como que eu estou em relação ao nível 1, como eu estou em relação ao nível 2, como que eu estou em relação ao nível 3. Onde eu sou mais competitivo, onde eu tenho mais chance de aprovação, onde eu vou investir mais fichas, onde eu vou gastar mais energia. Tudo isso tem que fazer parte da estratégia dos seus estudos, beleza? Então, fica a dica aí, ó, onde eu estou, para onde eu quero ir. Certo? Eu preciso desses dois pontos principais. Depois que eu souber onde eu estou e para onde eu quero ir, eu vou traçar um mapa, né? O caminho que eu vou seguir. E é claro, se a prova for no final do ano, você tem um pouco mais de tempo, você consegue fazer algumas coisas extras. Se a prova for no primeiro semestre, né? For no meio do ano, você precisa otimizar, colocar os pontos principais, características principais, quais são as habilidades principais que você precisa desenvolver, medir a sua evolução em um tempo menor, né? Em tempo mais curto, para você ter resultado aí no primeiro semestre.
Deu para entender? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado. E se ficou alguma dúvida, se você quiser me perguntar alguma coisa com relação a esse conteúdo ou qualquer outra coisa com relação às provas de medicina da VUNESP, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar muito aí de ver os seus comentários e responder assim que possível. Beleza? Então curte o vídeo e a gente se vê numa próxima. Até lá!